Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do HR Esporte. Aqui quem fala é Heitor Nogueira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje falaremos sobre a grande classificação do Inter no gigante da Beira-Rio ontem, sobre o River Plate. Eu não consegui gravar depois do jogo, estava em êxtase ainda depois do momento, né? Invadi as redes sociais para postar as coisas. Passei uma hora só vendo os vídeos, tentando acreditar que aquilo estava a acontecer mesmo de verdade e postando os vídeos nas redes sociais e as comemorações na internet, né? Postando os vídeos e as comemorações na internet. Vou até pedir para o editor colocar na tela aí o vídeo da minha comemoração do pênalti decisivo cobrado e convertido por Sérgio Rocher. Lá vem ele, de pé direito para a cobrança. Rocher! Gol! Gol! Toma, secadores! É minha Gol! Do campeão de tudo, é do maior do sul, é do Inter! Menino, Ontem foi uma histórica e mágica noite, inesquecível para todos os colorados. Tivemos uma quebra de recorde de público no novo Beira-Rio, mais de 50 mil torcedores presentes. A noite começa pela torcida, né? Que fez uma festa absurda na chegada do ônibus, como sempre, como de costume. As ruas de fogo aconteceram e nunca na história do futebol brasileiro, eu acho, foi registrado algo parecido com isso, com o que aconteceu ontem à noite. Milhares de pessoas na Avenida Padre Cacique e uma rua de fogo incrível. E durante o jogo, a torcida colorada também foi fundamental para empurrar o time dentro de seu campo para a vitória. Mas é insano torcer para o Inter. Sempre tem que ser no sofrimento, na emoção. O Inter não pode ganhar de 2-0 para todos irem a casa felizes. Tem que ser com emoção, tem que ter uma pitada mais de emoção. Ou nesse caso, no caso de ontem, uma chuva a mais de emoções no final da partida. O Inter não venceu por 2-0, tomou um gol no finalzinho, foi 2-1. 2-1 para o River na ida, 2-1 para o Inter na volta. Disputa de pênaltis. Aí o Solari dá 2 toques na bola, algo bem raro de acontecer no futebol. O jogador chuta com a perna e o pé de apoio bate na bola. Não pode, isso é 2 toques, infração. E quando isso acontece, o pênalti é invalidado. O jogador perde a cobrança. Foi isso que aconteceu no pênalti do Solari, dá 2 toques e Depena é o encarregado de converter e decidir a classificação para o Inter. Mas ele que tinha feito isso na Copa do Brasil, o Inter foi eliminado da Copa do Brasil por causa dele, por causa dos 2 toques do Depena contra o América. Ele foi o único a perder o pênalti na disputa. Ele bate, vai para a bola, bate e manda na trave. Não consegue classificar o Colorado naquele momento. Era a chance de carimbar a vaga, ele não conseguiu. Mas o final ainda reservava muita emoção. O juiz, vendo que por causa da marca desgastada, a marca do pênalti muito desgastada, não havia condição de mais cobranças naquele lado. Então o árbitro sugeriu aos capitães que mudassem de gol, que fossem cobrar na outra goleira os pênaltis, os últimos pênaltis. O Fernando Praz já tinha alertado na transmissão da ESPN 4 sobre a ruim marca do pênalti, que estava bem desgastada já, os jogadores estavam a escorregar, tinham risco de escorregar, o Solari deu 2 toques, e aí o River ainda reclamou por causa disso. Acho que a torcida do River estava do lado ali do gol, estava posicionada no mesmo lado onde fica o gol, onde as cobranças aconteciam. Então o Armani não gostou, os jogadores do River não gostaram, reclamaram, mas se o árbitro não fizesse isso, poderia ter sido até pior, né? Porque o River que tinha sido prejudicado por aquela marca do pênalti, e um jogo como aquele, naquele tamanho, não poderia terminar de forma injusta, teria que ser de forma justa, de forma clara, para termos um verdadeiro vencedor. Assim, o Rojas, que tinha feito o gol de empate do River, por isso que o futebol é impressionante. Além desses vários roteiros de cinema do Inter, da vitória do Inter, quem fez o gol do River no finalzinho, o Rojas, empatou o jogo. E aí, quem vai para a bola, para a primeira cobrança no outro lado, na outra goleira? É o próprio Rojas, ele vai, era herói do River na noite, tinha levado o confronto para os pênaltis, ele mete uma bomba e manda no travessão, vai de herói a vilão em pouco tempo, em poucos minutos. O futebol tem dessas, né? E aí depois, temos que destacar a personalidade do Sérgio Rocher. Ele pega a bola, o Rojas erra, e o Inter iria à sua 10ª cobrança, ou seja,
era mais uma e o goleiro. Ou o Rocher cobrava naquele momento, ou na cobrança seguinte. E aí o Vitão já ia para a bola, mas, que era o jogador de linha, o único jogador de linha do Inter que não tinha cobrado, mas o Rocher diz, não, fica aí, porque agora é comigo, eu vou decidir. Ele pegou a bola, chamou a responsabilidade, cobrou e marcou. Muito inteligente da parte do Rocher essa atitude e muito corajosa também. Merece o respeito de todos os colorados do Rocher. Foi herói, para mim o craque da série, né? O craque do confronto contra o River, porque fez um jogo sensacional, já mostrou muita personalidade. Lá em Buenos Aires defendeu muito, foi um dos craques daquela partida. Se não fosse Solari marcando 2 gols, ele seria o melhor em campo. E ainda quando o Inter tomou um gol, ele disse aqui, ó, cabeça no lugar, vamos continuar com a cabeça no lugar. O Inter tomou a virada porque é muito difícil realmente jogar lá no Monumental. Se o time adversário empata, é certeza, quase certeza de que eles vão virar, porque empata, o estádio vem abaixo, aquela torcida sensacional do River empurra o time, o estádio vem abaixo e aí o Inter consequentemente levou a virada. Mas no Beira-Rio, a torcida colorada também compareceu com força, também mostrou um apoio impressionante, um apoio talvez jamais visto na história do clube, e o Inter conseguiu a classificação sobre o River, recorde de público, como eu já disse. A torcida fez uma linda festa, até alguns torcedores subiram em cima do ônibus, mas foi uma festa, uma procissão impressionante lá na Padre Cacique, quando chegou o ônibus, queima de fogos, sensacional. A torcida do Inter está de parabéns por isso. Eu já falei da torcida, já falei do Rocher, que foi o herói, e o Rocher ainda fez uma defesaça, né, nos acréscimos, estava 2-1 para o Inter. River, se marcasse mais um, iria vencer, iria se classificar no agregado, mas o Rocher fez uma defesaça. E agora eu acho que o Inter definitivamente torna-se um dos favoritos ao título da Libertadores. Eu acho sim, com essa vitória, o time ganha corpo, ganha moral, mas não só isso, não é só a vitória. O Inter elimina um dos grandes favoritos a vencer a competição, um dos maiores clubes da América do Sul, mas não só venceu. O Inter amassou o River, jogou para vencer, mereceu vencer e conseguiu a vitória. O River levou os pênaltis por acaso, né? Foi por acaso que o jogo, o confronto foi decidido nos pênaltis, porque o Inter poderia ter vencido no tempo normal facilmente, venceu até, mas não foi suficiente para se classificar no tempo normal. E o que é que aconteceu no jogo de ida? Eu estava confiante ainda na classificação colorada, muita gente não acreditava, já achava difícil mesmo que o jogo de volta fosse no Beira-Rio, pela vitória do River e pelo grande time que é o River. Muito forte, forçou-se para essa Libertadores, mas eu acreditava. Por quê? Muita gente não dizia, mas eu pensava nisso. O River jogou muita bola no Monumental, jogou muita bola, troca de passes boa, atraente e time rápido nos contra-ataques, mortal, muito habilidoso. O River jogou muito bem lá no Monumental e eu imaginei, o River não vai jogar tudo isso que jogou no Monumental e no Beira-Rio, na verdade, o River não vai conseguir jogar no Beira-Rio o mesmo futebol que jogou na partida de ida em Buenos Aires. E o Inter deve jogar melhor em casa, com o apoio de sua torcida, no campo em que conhece, em que é acostumado a jogar. E aí o Inter fez isso mesmo, empurrado pela sua torcida, pela sua massa gigante, apoiando sem parar. Foi sensacional. O Inter, como eu disse, jogou melhor no jogo de volta, jogou melhor do que na ida, por mais que tenha jogado bem já na partida de ida, não sei no segundo tempo, né? No segundo tempo foi um desastre, mas e o River não conseguiu jogar toda aquela bola, estava mais na defesa, fazendo cera desde o começo, e o Inter aproveitou, atacou, foi aguerrido, não desistiu, com muita entrega o Colorado chegou lá, chegou ao resultado. E o Inter amassou realmente o River. A única chance de gol da equipe argentina no jogo foi o gol em um vacilo da zaga colorada, né? O Inter também foi prejudicado pela arbitragem, é importante ressaltar, 2 impedimentos mal marcados, primeiro do Alan Patrick, claramente posição legal para ele bateu na trave, não sei se o goleiro do River defendeu, o Armani, mas se defendeu, um pênalti perdido para o Inter. Depois um lance duvidoso com o Ener Valencia, que ele finaliza e o Armani faz grande defesa, também foi marcado impedimento, mas eu acho que não foi, é um lance duvidoso, mas para mim posição legal dele também. Então, 2 escanteios que o Inter perde e ainda um pênalti claro em cima do Bustos, dentro da área,
Ele é calçado pelo Enzo Dias, se eu não me engano, e o Enzo Dias não toca a bola, só calça o Bustos, faz o jogador argentino tropeçar, comete o pênalti, o árbitro estava a 2 metros dele, estava a 2 metros do lance, o árbitro divide com uma tela de 60 polegadas, não conseguiu distinguir, não conseguiu ver que fora pênalti, só eles não viram, né? Porque o mundo inteiro viu. Estavam a armar para o River vencer, mas não conseguiram, não deu. Prevaleceu o Colorado no Beira-Rio contra tudo e contra todos. No intervalo vem a dúvida, né? Será que o Inter vai voltar para o segundo tempo do mesmo jeito, com a mesma intensidade? Porque geralmente o Inter cai de produção na segunda etapa, mas volta do vestiário muito bem também. Continua a amassar o River e vem os 2 gols em 8 minutos. Primeiro com o Mercado de cabeça, um dos melhores jogadores em campo argentino. Um jogador que foi criticado por alguns, mas eu gosto muito dele. Tem muita bagagem, experiência, jogador de Copa do Mundo e cresce nos momentos decisivos. Marcou contra seu ex-clube, Lei do Ex, foi campeão da Libertadores com o River já. E ele já tinha feito um gol de cabeça na Libertadores em mais um momento importante no jogo contra o Nacional pela fase de grupos. E agora novamente marca um belo gol que faz o Beira-Rio desabar. Assim como desabou o Monumental com o gol de empate do Solari lá, o Beira-Rio desabou com o gol do Mercado. Aí o Inter tinha aberto a porteira, o Mercado fez um. Pouco tempo depois o Alampa marcou mais um de falta, na cobrança de falta. A bola desviou na barreira e entrou. Mas uma entrega absurda do time que temos de destacar. Todos os jogadores com atuação de luxo, o Bustos e o Pedro Henrique, a se esforçar demais. Estavam com uma entrega absurda ali pelo lado direito. Parecia que o Inter estava sendo eliminado. E nos pênaltis vocês já sabem a história, né? O Rocher brilhou, foi herói. E agora eu vou destacar, vou falar sobre cada jogador. O Rocher foi um monstro, o herói da partida, o herói do confronto. Fabrício Bustos, muita raça, muita entrega, muita determinação, gosto muito dele. Nós dizíamos, esse era o jogo para o Bustos jogar ofensivamente, para ele aproveitar aquela lateral, avançar na ala, e foi isso que ele fez. Foi além de fundo fazer cruzamento, entrou na área para finalizar, para rolar para alguém marcar os gols, e foi muito importante o Bustos para a partida, né? Muita entrega, como sempre, é um jogador de muita entrega, eu gosto muito do Bustos, um atleta muito, muito esforçado, que merece nosso reconhecimento aqui. O Vitão fez sua melhor partida no ano, né? Não tinha um ano tão bom como fora o ano passado, mas conseguiu fazer uma ótima partida, além de marcar. Saiu muitas vezes com a bola para quebrar a primeira linha do River, conseguiu fazer isso muitas vezes. Mercado, para mim, o melhor em campo, já falei. O River em alguns momentos, claro que o Inter ia ter que atacar, né? Iria subir das suas linhas e o River teria mais espaço para contra-ataques, mas o Inter defendeu bem. Mercado salvou, foi essencial para fazer bloqueios na hora certa, precisos, e o gol de cabeça. O René também, muito bem, é um ótimo jogador o René. Johnny fez um jogo de erro zero, como era para fazer o Inter. Na transmissão da ESPN, o pessoal falava, este é o jogo do erro zero para o Inter. E o Johnny fez um jogo assim, como deveria ser. O Arangues, jogou um pouco abaixo, mas também porque ele é acima da média, né? Ele jogou um pouco abaixo, não significa que ele jogou mal. A experiência dele ajudou o time. O Alan Patrick jogou bem, decisivo na bola parada também. O Wanderson foi bem, mais um jogador com uma atuação legal. E o tanque de guerra, Ener Valencia, que é um capítulo à parte aqui da nossa história. Foi essencial esse jogador no jogo. Que atleta é o equatoriano? Amassou a zaga do River. Ele simplesmente atropela o zagueiro adversário, toma uma falta dura na entrada da área, que gera um cartão amarelo para o zagueiro do River, e o gol de falta do Alan Patrick. Esse gol só aconteceu por causa do atropelamento do Ener Valencia sobre o adversário. O Pedro Henrique e o Bruno Henrique entraram bem também durante a partida, cobraram suas penalidades com categoria, com personalidade, e agora o Inter passa para enfrentar o Bolívar que eliminou nos pênaltis o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É um jogo difícil, um jogo de ida lá, se eu não me engano, dia 20 alguma coisa de agosto, lá na altitude de quase 5 mil metros de La Paz. Jogo terrível, muito difícil, mas se eles têm a altitude deles, a arma deles, nós também temos nossa fortaleza, que é o Estádio Beira-Rio. E no Gigante o Inter não perde mais. Vamos à semifinal, jogar provavelmente no Rio de Janeiro, a não ser que o Olímpia passe pelo Flamengo e depois pelo Fluminense. Provavelmente no Rio de Janeiro jogaremos a semifinal
caso passemos pelo Bolívia, e de lá não saímos mais, porque já a final é lá na Cidade Maravilhosa. Eu usei o cachecol, olha aqui, o cachecol do poder, deu certo, ainda bem. Quando eu estava suado de tanto comemorar, com calor, tirei o cachecol e aí foi que o River fez o gol. Mas nós temos esperança, enquanto há 1% de chance e há 99% de fé, de esperança. Isso nunca vai faltar no torcedor colorado, e agora é que não falta mesmo, com essa vitória incontestável, vitória dominante do Inter, que é o favorito, um dos favoritos ao título da Libertadores. Muito obrigado, pessoal, pela audiência, e até a próxima.